Muito bem-vindas. Nós, a cada encontro, uma vez por mês, nossos encontros do Celebrar por Ser Mulher, sempre é uma expectativa daquilo que vai acontecer, porque esse é um espaço para as mulheres, para a gente conversar sobre os temas referentes às mulheres. E quando nós pensamos nesse tema, desafio de ser mulher, em uma sociedade tão opressora, tão machista, com tantas questões aí que nos últimos dias e semanas, vieram à tona com tanta força, nada melhor do que a gente ter o referencial bíblico para a gente refletir e para a gente ser transformadas por esse direcionamento de Deus através da palavra. E quando a gente pensou em quem poderia fazer isso, poderia nos conduzir nessa hora, logo veio nossa querida Lídia Kilter Lira, que já há muitos anos tem ministrado às mulheres com esse tema, com esse desafio de ser mulher à luz da palavra. A Lídia, para quem não a conhece, é de nossa comunidade, da IBAB, há muitos anos. É uma líder, 50 mais precisamente. É uma líder entre nós, é uma pastora, é uma conselheira, é uma intercessora. E eu, pessoalmente, tenho muita gratidão a Deus pela vida da Lídia, do que ela me inspira, ela me ensina, me aconselha. E eu desejo que chegue assim ao seu coração também nessa hora. Lídia, que Deus te abençoe e conduza. Durante esses dias, muitas pessoas orando por esse momento. Porque não só aqui, agora, mas todas as nossas gravações do Celebrar, elas têm chegado a lugares que a gente não pode imaginar, de mulheres do Brasil e fora até. Então, a importância desse momento, a seriedade desse momento, onde a gente pode ser abençoada e abençoar a tantos. Então, Lídia, que Deus te conduza. Amém. Amém. Bom dia, queridas. É um prazer estar aqui. Me mata a saudade, porque eu já tive na IBAB uma classe com 60 mulheres. E era muito gostoso. Era muito gostoso. Mas nós temos um tema o desafio de ser mulher. E o desafio de ser mulher, eu acho que a gente tem recebido em cada encontro nosso, não é verdade? Cada encontro nós recebemos um desafio diferente. E nesses encontros, nós temos ouvido várias vezes o quanto é importante termos uma autoimagem positiva. Então, eu queria compartilhar com vocês um pouquinho da visão bíblica da autoimagem positiva. Porque a Bíblia também nos ensina isso. Autoimagem é um quadro mental que nós fazemos de nós mesmas. Dependendo do quadro mental que nós fazemos de nós vamos agir na vida dessa maneira. Se nós temos um quadro mental positivo, nós vamos ter uma vida saudável. Nós vamos nos comportar saudavelmente. Tudo depende da nossa autoimagem. Mas se a gente tem uma autoimagem incorreta, aí o grande risco da nossa vida é nos tornarmos críticas. E criticar significa falar mal. Falar mal a Bíblia chama de maledicência. E é pecado, né? É falar mal, é procurar ressaltar imperfeições de alguma coisa ou de alguém. E a gente tem visto muito isso ultimamente. Né? Nas mídias todas, fala-se mal de governo, fala-se mal de pessoas, atira-se pedras em pessoas que nem se conhecem, só porque declarou alguma coisa na mídia, só porque tem tal pensamento acerca de política. Parece que ninguém tem liberdade de ser o que é. Né? Está sempre ali
pronto para levar pedrada. Então é melhor nem se manifestar, porque se qualquer coisa que você disser, sou contra. E lá vem pedrada. E nós precisamos tomar muito cuidado. Será que nós, como cristãs, estamos agindo de uma maneira positiva em meio de um mundo tão negativo? Nós temos que fazer a diferença. Vem palavras ruins, nós temos que colocar palavras de vida, né? E para isso, nós temos sempre que ter em mente que o que nós pensamos afeta o que nós somos e afeta toda a nossa vida. Então, vale a pena a gente meditar nesse assunto um pouquinho. Nós pensamos que Deus se enganou ao nos criar como nós somos. Torna-se difícil crer nele em cada pormenor de nossa vida se nós pensarmos dessa maneira. Do jeitinho que nós somos, foi ele quem nos fez e ele não se enganou. Por isso que é importante nós termos essa autoimagem positiva e também nos nossos relacionamentos com Deus e com o outro, porque isso afeta diretamente o nosso relacionamento com Deus. Já pensou você, como é que a gente se relaciona com Deus? Que olha, Deus, o senhor se enganou do jeito que o senhor me fez, eu não me gosto. Eu acho que o senhor devia ter me feito desse jeito, daquele jeito ou daquele outro jeito. Eu não me gosto do jeito que eu sou. Eu acho que ela é mais bonita que eu acho que ela é mais prendada que eu acho que ela tem mais capacidade que eu. Fica difícil a gente se relacionar com Deus dessa forma. E nós temos também que prestar muita atenção na palavra quando a gente lê, porque a gente acha assim, quando a gente fala, tem um mandamento de Deus, a gente vai lá para Êxodo 20, não matarás, não roubarás, não adulterarás, né? E a gente esquece do Novo Testamento, que tem uma porção de mandamentos. Como nós cantamos aqui, a palavrinha-chave da vida cristã é amor. Porque Jesus nos diz lá em João 13:34, um novo mandamento vos dou. É um novo mandamento vos dou. Que vocês se amem uns aos outros como eu os amei. Vocês devem, não é se vocês quiserem. Vocês devem amar-se uns aos outros. Para a gente poder amar, a gente tem que se gostar, pelo menos. É o mínimo, né? Mas o que mais atrapalha a gente obedecer esse mandamento é a comparação. Como é que eu sei que ela é melhor que eu? Me comparei. Como é que eu sei que ela é alta e eu sou baixa? Me comparei. Como é que eu sei que meu cabelo é liso e o seu é ajeitado, legal, lindo, maravilhoso? Então, eu vou encrespar o meu, porque me comparei. Sabe o que a palavra de Deus diz sobre comparação? 2 Coríntios 10:12 diz assim: não temos a pretensão de nos igualar, presta atenção, nós não temos a pretensão de nos igualar ou comparar com quem quer que seja. Paulo vai dizer que com alguns que se recomendam a si mesmas. A gente vê hoje em dia muita gente sendo recomendada como um espelho que todo mundo tem que seguir. Tem que ser alta, magra, bonita, linda, maravilhosa, jovem. Impossível, porque a vida vai passando, os sinais vão chegando. Não tem jeito. Os cabelos vão branqueando. Não tem jeito da gente seguir esse padrão eternamente. Quando você é jovem, tudo é lindo. A gente é linda. Mas o corpo vai sofrendo transformações. Não dá para ter uma neura com o corpo de sempre estar naquele formato. Não tem como.
Nós precisamos aprender, como nós temos sido desafiadas aqui, a conviver em cada etapa bem conosco mesmo, com Deus e com o próximo. Mas aí o versículo continua. Quando eles se medem, ou elas, vamos traduzir para o feminino, que nós aqui estamos entre mulheres, quando elas se medem e se comparam consigo mesmas, agem sem entendimento. Meninas, diante de Deus, quando a gente está se comparando, Deus está dizendo, você é louca, faça isso não. Faça isso não. Sabe por quê? Comparação não procede de Deus. Não procede de Deus, vem do mundo e de Satanás. Satanás e o mundo não querem que nós desfrutemos de tudo que Deus nos oferece em Jesus Cristo. Ele faz de tudo para desviar nossa atenção. Paz. Como é que eu posso ter paz se eu estou me comparando com outro e estou achando 1000 defeitos em mim? Perdão. O outro é cheio de defeito, me atormenta. Me incomoda. É filha, é marido, é namorada, é amiga. Seja lá de quem for, o outro próximo. Aí a gente tem que perdoar, desenvolver o hábito de perdoar. Mas imagina, eu tenho meus direitos. E a cruz, onde é que ficou? Aquele negócio que eu morri com Cristo, ressuscitei com Cristo, a gente joga no lixo? Não é? Propósito de vida. Como é que eu posso ter um propósito de vida legal se eu não estou bem comigo mesmo nem com o outro? Não tem. Plenitude de vida. Não tem. Porque você está muito focada em ser o que o mundo diz que você tem que ser e acreditando em mentiras que Satanás assopra no teu ouvido, porque ele é craque nisso. Você é culpada, você não serve para nada, ainda mais se você ouvir essas palavras. Eles estão, tanto Satanás quanto o mundo, estão muito interessados em programar a nossa mente com valores falsos, de tal maneira que não nos agrademos nem de nós e nem aceitemos o outro como ele é. Mas para o nosso crescimento e maturidade espiritual, é importantíssimo que nós acreditemos na verdade de Deus sobre quem somos. Quem somos espiritualmente. E também humanamente, como que nós somos criadas. Nós temos que ter isso em mente. Em primeiro lugar, como que nós somos para Deus? Como é que Deus nos vê? Se nós formos lá para o Salmo 139, nós vamos ler dos versículos 13 e 16, e eu vou ler na tradução Revista e Atualizada do Ferreira Almeida, que eu gosto mais desse salmo nessa tradução. Ele diz assim, pois tu formaste o meu interior. Tu, Deus, formaste o meu interior. Tu me teceste no seio de minha mãe. Ah, mas eu não me gosto. Então o senhor errou. Graças te dou. Será que a gente dá graças? Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhosa me formaste. Eu gosto desse termo. Assombrosamente maravilhosa me formaste. Pensa no nosso corpo. Que máquina linda. Que não tem cientista no mundo que consiga descobrir ela por total e nem imitar. Me formaste, as tuas obras são admiráveis, Senhor, e a minha alma o sabe muito bem. Eu tenho que saber que eu sou uma obra maravilhosa de Deus. Ele me fez. Os meus ossos não te foram encobertos
Quando no oculto fui formada e entretecida, como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Deus me fez. Ele estava lá quando eu fui formada do jeitinho que eu fui formada. E esse é um valor verdadeiro. Porque de falsos valores a gente tem muitos. Mas qual é o primeiro princípio? É a palavra de Deus. Ele nos dá chão. Você pode pisar aqui, que isso é verdade. Isso não muda, é eterno. Né? Agora, você é um desenho único e exclusivo de Deus. Deus te deu 5 provas disso. A tua impressão digital, o timbre de voz, a íris dos olhos, tanto que tem lugares e cofres aí de muita segurança que você tem que pôr, o funcionário tem que botar o olho lá para ler a íris dos olhos. A arcada dentária e a DNA. Tá bom para você 5? Dá para crer que foi ele que te fez? Que você é um desenho único, exclusivo dele? Acho que dá, né? 5 já é mais do que suficiente. Isso que a gente conhece. Vai ver, tem até mais, né? Nunca, pense bem, milhões de habitantes sobre a face da Terra, que já teve, que há e que ainda haverá, jamais será igual a você. Pode ser semelhante, mas igual nunca. Você é singular, única. Única. Deus não faz 2 vezes igual. Nunca. Ele é a fonte de toda a criatividade. Isso é maravilhoso. Eu sou um desenho único, exclusivo de Deus. Você é. Ele nos fez e jogou a receita fora. E a singularidade é tão marcante que se a gente for para a cozinha agora e der uma receita de bolo, e nós todas vamos fazer o mesmo bolo, vai sair, quantas nós somos aqui? Umas 200 bolos diferentes. Isso é singularidade. Percebe por que a comparação é loucura? É loucura. Não dá para comparar uma singular com outra singular. Cada um. E isso é maravilhoso. Outra coisa que nós temos que ter em mente e que é um valor verdadeiro é que nós somos aceitas pelo que nós somos em Cristo Jesus. Vocês sabiam que em Efésios, só em Efésios, do 1º capítulo até o 6º, esse termo em Cristo é usado pelo apóstolo Paulo 40 vezes? De tão importante que ele é e a gente não presta atenção. Nós estamos em Cristo, nós somos em Cristo. Em Cristo é uma posição especialíssima. Deus nos aceita pelo que nós fomos feitas em Cristo, não pelo que nós fazemos. E isso é eterno, não muda. Não está em processo de ser melhorado também, por nós mesmas. O sacrifício de Cristo nos fez completas. Nós recebemos esse presente no momento em que aceitamos
ao Senhor como Senhor e Salvador da nossa vida. E nós vamos ler, olha que lindo, em 1 João 3, de 1 a 3, nós vamos ler o seguinte: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Sermos chamadas filhas de Deus. O que de fato somos? Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amadas, agora, não é quando eu morrer, agora, somos filhas de Deus. E ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Já pensou que lindo? Toda aquela que tem essa esperança, purifica-se a si mesma. Vocês já leram isso? Toda aquela que tem essa esperança, purifica-se a si mesma, assim como Ele é puro. Nós temos que ter essa esperança. Nós temos que crer nisso, que nós somos filhas amadas de Deus. Qual a grande esperança que nós temos? Que um dia nós seremos como Jesus, mas isso é lá futuro, né? E qual que é a esperança para hoje? Que eu e você somos filhas de Deus agora, e isso faz diferença na nossa vida hoje. Se você confia que você é filha de Deus, você se purifica a si mesmo. Isso é muito importante termos em mente. Eu sou purificada porque eu creio nessa esperança de que o meu Senhor age em mim. Eu sou filha dele, ele está interessado em mim, ele me ama. Ele está resolvendo os meus conflitos interiores. Porque, olha, nessa nossa caminhada, não adianta a gente se firmar em posses, que isso não vai resolver a nossa autoimagem. Não adianta a gente se firmar no outro, nos aceitar ou não nos aceitar. Não vai resolver a nossa autoimagem. Não adianta a gente se firmar no nosso desempenho, sermos a melhor em tudo que fazemos. Porque isso não vai resolver, porque é um conflito interior. E interiormente, só o Senhor pode nos resolver. Por isso que a gente tem que se firmar na palavra de Deus e no que Ele diz sobre nós. Isso é que nos liberta. Uma outra coisa que eu quero compartilhar com vocês é que nós temos uma identidade em Cristo Jesus. Nós, quando lemos a palavra de Deus, ou ouvimos a palavra de Deus, lá diz assim: vocês são o sal da terra. Acontece psicologicamente uma coisa muito interessante, a gente é roubada. Porque a gente ouve assim, vocês são, como vocês estão aqui, nós, né? Eu vou ouvir e vou falar, poxa, eu sei a porcaria que eu sou, os meus conflitos interiores, elas todas são, mas eu não. É uma grande mentira soprada no nosso ouvido. Né? Outra coisa é a imaginação. Deus nos fez com a imaginação, né? Mas a gente não usa para as coisas da palavra de Deus, a gente só usa para romance. Quando a gente lê romance, a gente imagina o lugar, a gente imagina os personagens, a gente imagina tudo. Mas quando lê a palavra de Deus, não. Que coisa impressionante. E se nós formos pensar que quando estamos a sós com Deus e abrimos a palavra de Deus, o que nós estamos lendo é Ele falando comigo.
Não é com vocês, é comigo, eu estou ali conversando com Deus. Ele está falando comigo e eu com ele. Eu gosto muito de uma lista que Neil Anderson é um psicólogo, psiquiatra, americano. E ele compilou tudo que nós somos em Cristo Jesus. Eu vou falar, vocês vão repetir. Nós vamos fazer um negócio aqui, porque você tem que falar o que você é. Vamos lá começar. Não sou o grande eu sou. Mas pela graça de Deus, sou o que sou. Sou sal da terra. Sou luz do mundo. Sou filha de Deus. Sou parte da vida verdadeira. Um ramo da vida de Cristo. Sou amiga de Cristo. Sou eleita por Cristo para dar fruto. Sou serva da justiça. Sou serva de Deus. Sou filha de Deus. Espiritualmente, Deus é meu Pai. Sou co-herdeira com Cristo, compartilhando de sua herança. Sou templo morada de Deus. Seu Espírito e sua vida moram em mim. Sou unida ao Senhor e tenho um Espírito com Ele. Sou membro do corpo de Cristo. Sou uma nova criação. Sou reconciliada a Deus e ministro de reconciliação. Olha que sério. Às vezes a gente é de separação. Sou herdeira de Deus, pois sou filha de Deus. Sou uma santa. Efésios 1:1 diz isso e um monte de outros versículos. Sou feitura de Deus, sua obra especial, nascida de novo em Cristo, para fazer boas obras. Sou concidadã do céu, sentada nos lugares celestiais agora. Não é quando morrer. Sou oculta, juntamente com Cristo em Deus. Sou a expressão da vida de Cristo. Porque Ele é minha vida. Que lindo. Sou eleita de Deus, santa e amada. Sou filha da luz e não da escuridão. Sou santa, participante da vocação celestial. Sou participante de Cristo. Eu estou em Cristo. Né? Sou uma das pedras vivas de Deus. Edificada em Cristo como uma casa espiritual. Nós aqui uma casa espiritual, que lindo. Sou raça eleita. Sou uma sacerdotisa real. Faço parte da nação santa. De um povo de propriedade exclusiva de Deus. Sou adversária do diabo. Sou filha de Deus. Serei como Cristo quando Ele regressar.
Sou nascida de Deus e o maligno não me toca. Amém? Agora imaginem o seguinte. Espera aí que eu vou andar um pouquinho. Aqui, eu não conheço Jesus. Estou fora da luz ali, vou atrapalhar. Aqui eu não conheço Jesus. Estou separada de Deus, Deus está lá e eu estou aqui. Cheguei diante da cruz, conheci esse meu Senhor maravilhoso, entreguei minha vida a Ele. Nesse momento eu sou lavada, justificada, purificada, me torno uma nova criatura em Cristo Jesus. Eu sou batizada pelo Espírito Santo, habitada pelo Espírito Santo, transportada para o império da luz e assentada nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Se você imaginar isso, nunca mais você vai orar achando que Deus está lá em cima. Porque pensa bem, se eu estou em Cristo, o trono de Deus está aqui, e Jesus Cristo está à direita dele. Então eu estou aqui à direita de Deus Pai. E é aqui que eu oro, é aqui que eu louvo, é aqui que eu adoro. O véu se rasgou. Nós estamos diante do trono de Deus 24 horas por dia. Isso é o alicerce da nossa fé, essa nossa posição em Cristo, gente. Nunca mais diga que você é pecadora e que você é porcaria, porque, olha, eu fui pecadora. Hoje, eu sou uma filha que peca. Sabe que a palavra de Deus tem uma alegoria muito linda disso? É Zacarias 3, depois em casa vocês leem. É uma visão que Zacarias teve do sumo sacerdote Josué. Esse sumo sacerdote Josué existiu na época de Neemias e Esdras. E Zacarias é o profeta da época e ele teve a seguinte visão. Que o sumo sacerdote Josué, agora imagina as vestes do sumo sacerdote Josué. As vestes todas ali descritas no Velho Testamento, com aquelas coisas todas que eles usavam, uma mitra na cabeça. Só que nesse tribunal, ele estava num tribunal de Deus, com as roupas todas sujas, sem a mitra, Satanás de um lado para acusar, e o anjo do Senhor do outro lado, dizendo para Satanás, ei, esse é um tição meu tirado do fogo, ele é meu. Toca nele não. E ele lá. Aí Jesus diz assim para aqueles que estão ali, que devem ser anjos, porque se o tribunal é de Deus, ó, troquem a roupa dele. E os anjos foram lá e trocaram. Coloquem nele uma roupa de linho puro. E eles foram lá e colocaram. Quando Josué estava trocadinho, o anjo do Senhor disse para ele. Ele não disse assim, ó, troquei tua roupa. Ele disse assim, eu tirei os seus pecados. O que isso significa? Aqui, nós somos sacerdotisas reais. Quando a gente peca, que a gente mente, sente raiva, ódio, amargura, tristeza contra Deus, contra o outro, vai sujando as vestes. Quando a gente confessa, é o lado mãe de Deus, que é tão lindo. Ele manda trocar a veste e põe limpa. E a gente vai o resto da vida assim, né? Porque a gente vai pecar até o resto da vida. E vai conhecendo um pecado, trabalhando com esse. Depois Deus revela outro e a gente trabalha com aquele. E assim nós vamos. A minha mãe costumava dizer que a nossa última lição é a morte. Eu concordo com ela, porque a gente vai aprender até morrer. Né? Nós não somos perfeitas. O que nós temos que ter em mente é que a gente peca, mas a gente não pode ter pecado inconfessado. Nós temos que confessar sempre.
certo? Para Deus poder trocar, porque a gente tem que reconhecer. Não é lindo isso? Agora, outra coisa. Eu sempre, quando converso com mulheres, eu faço essa pergunta. Como é que você imagina um santuário? Nunca pensei nisso. É um bom exercício de imaginação. Como é que você imagina um santuário? Não precisam falar, eu vou descrever, vocês vão concordar comigo ou não. Veja lá, é um lugar cheio de luz, cheio de paz. Algumas dizem que tem uma música gostosa, a presença de Deus é notada. Outras colocam plantas, outras não. Então, vocês concordam com isso? Que um santuário é assim? Então, essa é você. Você é templo, morada de Deus. O Espírito Santo habita em você. Você tem que se ver assim. Esse exercício você tem que inculcar na sua mente, porque você é isso, é assim que Deus, o Pai, te vê. Sabe por quê, queridas? Que Ele nos vê dessa maneira? Por causa da cruz. É pura graça. Não depende nem um pouquinho da gente. Depende totalmente de Jesus Cristo em nós. E é assim que Ele nos enxerga. E isso é a única coisa que nós temos que tomar posse. Porque se nós não tomarmos posse de tudo isso que nós somos em Cristo Jesus, nós estamos negando a cruz. É sério. É muito sério. É graça. Nós tínhamos uma senhorinha aqui na igreja, Dona Joaninha Cersósimo. Ela era uma mulher de oração e de muita fé. Ela tinha o dom da fé. Logo depois das fundadoras da IBAB, ela foi minha professora na escola bíblica dominical. E ela dizia assim: gente, Deus tem uma sala cheia de presentes para nós. Mas a gente tem que ir lá buscar. Se não vai, você não vai abrir a caixa e receber aquele presente. Olha, todos os presentes que Deus tem para você lá. Cada um desses que a gente leu é um presente. Pegue eles, é seu. Né? Se veja assim. Veja como nós somos importantes. Então, diante de tudo isso, diante do que nós somos, nós pensamos em nós. Mas agora, a partir de pensarmos em nós, nós temos que olhar para o outro. Nós precisamos, tendo em vista isso, o outro também é tudo isso. Então, nós temos que aprender a aceitar o outro do jeitinho que ele é. E amar do jeitinho que ele é. Só quero lembrar vocês algumas coisas que eu estava esquecendo. Se você não aceitar tudo o que você é e que Deus fez por você, Deus tem escrito também uma palavra de repreensão. E é o seguinte, olha, em Isaías 45, 9 e 10, ele diz assim: ai daquele que contende com o seu Senhor, daquele que não passa de um caco entre os cacos no chão. Acaso o barro pode dizer ao oleiro: o que você está fazendo? Será que a obra que você faz pode dizer para você: você não tem mãos? Já pensou, você fazendo um crochê lindo, maravilhoso, lá um tricô ou uma pintura, a obra virar para você e falar: escuta, você não tem mãos? Olha o que você está fazendo, eu não gosto disso que você está fazendo. Ai daquele que diz ao seu pai:
O que você gerou? Ou a sua mãe? O que você deu à luz? A mim. Aqui. Veja a loucura da nossa mente quando a gente não se aceita. Romanos 9:20 diz assim: quem é você, ó mulher, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que o formou, por que me fizeste assim? Pense nisso e mude a sua maneira de pensar para o que nós acabamos de ver na palavra de Deus, quão especiais nós somos. Nós não temos o direito de achar que a gente é porcaria. Deus não nos dá essa alternativa. Nós somos especiais, obra especial de suas mãos. E o outro também é. Isso não significa que eu não vou reconhecer a falha do outro. Ele tem falhas. O outro tem. Seja o filho, seja a amiga, seja o namorado, seja o marido, seja a mãe, seja o pai. Seja quem for o outro ao nosso redor. Seja o neto, seja a neta. Né? Tem falhas, porque nós também temos. Né? Agora, uma coisa interessante é que nós sempre devemos olhar o outro como uma pessoa única e valiosa, assim como nós somos. Mas, sabe, para a gente é muito difícil isso, porque a gente adora querer mudar o outro do jeito que a gente imagina que ele tem que ser. Né? Então, eu quero que a minha filha seja desse jeito, então eu vou fazer de tudo para mudá-la. Vou falar até cansar. Marido, namorado, filho, amiga, poxa, você é errada aqui. A gente tem síndrome de Espírito Santo. Porque quer mudar o outro para ser do jeito que a gente imagina que ele tem que ser. Mas, gente, só o Espírito Santo pode mudar uma pessoa, mas ninguém. Certo? E nós não temos esse direito de estar agindo como o Espírito Santo de alguém. Nós não fomos elevados a esse patamar, nós só somos filhas. Vamos nos colocar no nosso devido lugar. Bom, mas a gente sabe que a gente tem defeitos, mas a gente quer que o outro nos entenda. Mas eu tenho que corrigir o do outro. Não. Você vai ver as falhas. Vai orar pelas falhas, porque todo mundo tem. Ore por aquilo que te incomoda, porque aí pode acontecer duas coisas. Ou Deus muda o outro, ou Deus muda você para aceitar aquilo e aquilo não te incomodar mais. É verdade. Várias experiências eu já tive na vida assim. A gente acaba aceitando o outro, normalmente. Sabe por quê? A palavra de Deus é fogo. Lá em 1 Coríntios 13, que é tão cantado, que é tão lindo, que fala do amor, ele vai dizer assim: o amor não maltrata, não procura os seus interesses. Ai, 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 como a gente procura. Não se ira facilmente. Ai, 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 como a gente ira. Não é? Não guarda rancor. Ai, magoei. A gente ficar de bico e magoada, não precisa muito. Não é verdade? A gente anda na contramão disso aqui, gente. Nós temos que redirecionar a nossa vida e começar, Senhor, olha, eu procuro os meus... Confissão. A palavra de Deus é espelho. Eu procuro os meus interesses, sim, me ajuda a não fazer isso. Eu me iro com facilidade, socorro, Senhor, só o Senhor pode me transformar, eu não quero. Me dá domínio próprio, me encha com teu Santo Espírito para que eu tenha esse domínio próprio. Eu maltrato filho, maltrato amiga, maltrato com palavras.
Socorro, Senhor, me transforma, eu quero ser isso aqui. Oração que Deus já diz o sim e o amém, porque você quer ser conforme a palavra está dizendo que você tem que ser. Né? O amor nunca pede ou requer mudança. O amor produz mudança. Por isso a palavra-chave da vida cristã é amor. Então, o nosso relacionamento com os outros deve ser sempre construído em amor. E é uma coisa que a gente tem que confessar, porque a gente não faz isso. Em nosso relacionamento é muito importante também, para que essa construção seja em amor, uma boa comunicação. Nós adoramos falar, como a gente fala. Né? Uma comunicação não é só falar e ouvir. Uma boa comunicação é saber falar, saber ouvir e saber compreender. Ah, que maravilha! Seriam as nossas casas e os nossos relacionamentos se a gente fizesse isso. Seria lindo. Né? Sabe por que saber falar? Não sou eu que digo, é a palavra de Deus. Vocês se acertem com Deus, porque... Certo? Provérbios 18, 21 diz assim: a língua tem poder sobre a morte e sobre a vida. E isso é verdade. Você pode proferir palavras de vida para uma pessoa, produzir vida, como você pode matá-la. Uma amiga, irmã, uma vez, há muitos anos atrás, ela contou que o filho na escola tinha dificuldades no aprendizado. E um dia a professora o chamou de burro. Esse rapaz nunca mais conseguiu estudar adequadamente. Só depois que amadureceu como pessoa é que entendeu que aquilo estava errado e trabalhou isso e deslanchou. Uma outra irmã e amiga, uma vez fazendo uma palestra para nós aqui na IBAB, antes, lá na praça ainda, a gente estava lá, e ela falando sobre esse versículo e sobre o falar, ela também confessou isso, que um dos filhos dela tinha dificuldade no aprendizado, e ela lutava com aquilo, ensinava e tal. E tinha os momentos que ela ficava nervosa, claro. Quem de nós não fica? E aí, falava para ele, poxa, você não aprende nunca, poxa, tudo que você faz está errado, você parece um burro. A gente não fala isso, né? Só ela falava. Aí, ela foi fazer um estudo sobre a língua e se deparou com esse versículo. Esse filho já estava com 18 anos, numa dificuldade tremenda na área de estudos. Ela, Senhor, o que foi que eu fiz com meu filho? Se arrependeu, pediu perdão, sentou com o filho, pediu perdão a ele de cada palavra de morte que ela tinha proferido sobre ele. Eles oraram juntos e Deus, a partir dali, sarou esse rapaz. Ele foi liberto e ele deslanchou nos estudos e foi embora. Hoje é um homem feito aí de 40, 50 anos. Vê como é complicado? Não é muito mais fácil falar, filho, eu sei que você está com grande dificuldade, mas você é inteligente, uma hora você vai conseguir. É diferente, né? E quando você está nervosa, lembre-se que tem provérbio, um provérbio, eu não lembro o endereço agora, aqui vem na minha mente. Silêncio é ouro. E a minha mãe, quando eu era pequena, e a gente ia visitar os amigos, criança não podia falar na época, né? Tinha que entrar muda, sair calada. Aí quando a gente começava a sair do prumo, ela fazia assim pra gente, mordia a língua. A gente já sabia, ficava quieta, eu e minha irmã. Né?
Tem momentos, muitos momentos na vida, nos nossos relacionamentos, que a gente tem que morder a língua para não falar. E esperar o dia seguinte, quando a raiva, a ira, tal, abaixar, aí vamos conversar. Né? Porque aí a gente já vai conversar de uma maneira totalmente diferente. Com muito mais amor, muito mais compreensão. Provérbios 10, 32 diz assim: os lábios dos justos sabem o que é próprio. O falar de uma pessoa justa, justificada em Cristo Jesus, sabe o que deve falar ou não. Provérbios 15, 28 diz assim: o justo pensa bem antes de responder. Eu acho que nós não somos tão justos assim, porque a gente já vai respondendo antes de ouvir, né? Provérbios 16, 23 diz assim: o coração do sábio ensina a sua boca. O que a gente tem no coração, a gente diz. O coração ensina a minha boca o que eu vou falar. Por isso o coração tem que estar bem. Né? E os seus lábios promovem instrução e não destruição. Sabedoria. Busque a sabedoria, grite por ela, busque. Sabedoria no falar, no ouvir, no compreender. Deus faz. Fez comigo, vai fazer com você. Eu ainda estou no processo, mas ele já me melhorou muito. Eu tenho capacidade de sentar e ouvir. Tanto que o pastor Ed às vezes fala, como é que você aguenta? Né, Silvinha também, como é que vocês aguentam? Não, é capacidade, não é peso, flui, é tão normal saber ouvir. Né? Acaba fazendo parte da gente, essas características quando a gente busca. Outra coisa, fale suavemente e prudentemente. Provérbios 18, 13 diz assim: quem responde antes de ouvir, comete insensatez e passa vergonha. Porque o outro vai dizer, não era isso que eu ia dizer. Mas eu estou dizendo tal coisa. Não é? Saber ouvir. Eclesiastes 3:7 diz assim: há tempo para ficar quieto, ouvindo, e tempo para falar. E Tiago 1,19 diz assim, eu coloquei no feminino: queridas irmãs, nunca se esqueçam de que o melhor é ouvir muito, falar pouco e não nos irarmos. Tradução da Bíblia Viva. Nós temos 2 ouvidos e uma boca. Parece que é ao contrário, que a gente tem 2 bocas e um ouvido. Mas não, nós temos 2 ouvidos e uma boca. O escutar abre as portas para a compreensão. É muito importante ouvir, porque aí você vai compreender. Tudo isso, irmãs, a palavra de Deus nos ensina e é um grande desafio de sermos mulheres sábias, mulheres com autoimagem positiva, mulheres que aceitam o outro como é, mulheres que transformam o mundo onde vivem, mulheres sábias. Porque nós estamos em Cristo, somos sacerdotisas reais. E nós temos esse papel na sociedade hoje. Nós andamos na contramão. Nós vamos ser chamados de louca, de doida, varrida. Mas nós somos mesmo, porque o nosso Deus também faz loucuras. Né? E 1 Coríntios 16, 14 diz assim: façam tudo com amor. Outro mandamento.
Façam tudo, não é algumas coisas, com amor. Busquem o amor. Não fique andando atrás de dons, de um dom, outro dom, outro dom. Fique desesperadamente sedenta por Deus nos encher com o Espírito Santo dele e o amor fluir em nós, na nossa mente, no nosso coração e no outro. Amém, queridas? Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Paizinho, nós te damos graças pela tua palavra. Te damos graças pelo que o Senhor é. Te damos graças pelo teu amor. Te damos graças pelo que somos em Cristo Jesus. Te damos graças da maneira que somos e que o Senhor nos fez. Nos colocamos nas tuas mãos para que o teu Santo Espírito haja em cada uma de nós conforme os teus planos e os teus propósitos, para que vivamos para a tua honra e tua glória. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Thalita não vê? Thalita vê? Precioso, não é? E a gente pede ao Espírito Santo de Deus que essa palavra frutifique em cada uma de nós e para a glória dele. Obrigada, querida. Obrigada. Eu quero chamar a Thalita para vir aqui. Thalita Ribeiro. A Thalita é aqui de nossa comunidade, da IBAB, há pouco tempo, mas está entre nós. E Thalita tem uma experiência, ela vai compartilhar um pouco conosco. E ela, a partir dessa experiência, escreveu um livro que nós teremos ao final à venda. E dizer que é muito especial receber a Thalita aqui entre nós nessa manhã. Thalita jovem, bonita, que busca. Ela me vem essa sensação, Thalita. Thalita está se encontrando também, não é? E nessa busca, ela fez uma viagem e conheceu outras mulheres em situação muito diferente da nossa, em situação de muita opressão, as mulheres nos campos de refugiados. E a Thalita nos levou lá para perto, quando ela nos convidou a viajar com ela. E o livro tem esse desafio também. Mas eu queria que a Thalita contasse como que surgiu isso, já é a segunda vez que ela retorna, e um projeto lindo que nasceu a partir disso e de algumas de nós pudemos participar. Thalita, muito bom ter você aqui, querida. Bom dia. É um prazer, uma honra estar aqui com vocês. Eu sou jornalista, sou escritora, publiquei meu primeiro livro agora. Ontem foi o lançamento da segunda edição dele. E eu estava ouvindo aqui, falando sobre identidade, sobre os convites que Deus faz para que a gente entenda quem nós somos como mulher. E Deus, eu brinco que me convidou a entender um pouquinho melhor disso através de uma foto. No início do ano passado, mais ou menos um ano, eu vi uma foto no New York Times de uma mulher na caçamba de um carro, tirando um véu, que provavelmente era uma burca. Embaixo ela tinha um vestido todo colorido, um vestido vermelho com bolas bolas amarelas, azuis. E a legenda dessa foto dizia: a mulher que conseguiu escapar do Estado Islâmico atravessa a fronteira da Síria com o Kurdistão. Mesmo que não tivesse essa legenda, era muito claro na foto a sensação de liberdade, era muito claro na foto a sensação de esperança, de empoderamento, de se revelar, de tirar algo que cobre aquilo que você é e revelar aquilo que de fato você é, aquilo que de fato você quer ser. E eu fiquei olhando essa foto por aproximadamente uns 30 minutos, acredito, talvez até mais,
e pensando, meu Deus, que lugar é esse onde essa mulher sente essa liberdade? Onde essa mulher, que estava então oprimida, escravizada, pode viver isso. E aí eu comecei a pesquisar sobre o Kurdistão. Eu não sei, eu não sabia nada sobre o Kurdistão há um ano atrás. Eu trabalho na área de turismo, então eu não tinha nenhum conhecimento específico sobre o Oriente Médio. Mas eu comecei a pesquisar, porque eu queria saber onde vivia aquela mulher, eu queria estar próxima dela. Ela me transmitiu uma coisa tão forte. Eu já tinha interesse em assuntos de mulheres, em empoderamento, e ali estava um exemplo claro, no meio de uma guerra muito sangrenta, de uma mulher que estava empoderada, que estava recuperando o seu direito de ser aquilo que de fato ela era. E aí eu comecei a pesquisar, eu descobri que no meio do Oriente Médio, nessa região chamada Kurdistão, que fica no norte do Iraque, da Síria e do Irã, e no sul da Turquia, as mulheres, em algumas regiões, principalmente na Síria e no Iraque, elas lutam de igual para igual com os homens, elas lutam ao lado dos homens, dos seus pares, pela liberdade, pela igualdade em tribunais, as advogadas, por exemplo, mas também combatendo o Estado Islâmico com armas. E eu pensei, meu Deus, como assim no Oriente Médio, mulheres, a impressão que eu tinha é que elas eram oprimidas, se levantam e brigam contra o grupo terrorista mais terrível da nossa atualidade. E eu falei, eu preciso conhecer essas mulheres, eu preciso estar perto delas. Elas têm muito a ensinar para mim, mesmo eu sendo cristã, a maioria sendo muçulmana, mesmo a gente vivendo realidades completamente diferentes. Eu tinha certeza que ali eu poderia aprender, que ali eu poderia entender mais sobre o meu papel como mulher e sobre como eu posso ajudar outras mulheres a se libertar. Que elas tenham esse privilégio, igual aquela primeira mulher que tirou a burca, de tirar suas burcas. O que eu não sabia no momento é que eu que estava indo lá tirar a minha burca. Né? Eu tinha a pretensão de aprender, claro, mas não, eu sou uma mulher que não tem burca, que já vivia aquilo que eu tinha que viver. E então eu decidi que eu iria, nas minhas férias, em novembro, para o Oriente Médio. Eu decidi que eu queria conhecer o Kurdistão. Eu sabia que a Síria não dava, porque estava em guerra, e era uma coisa muito arriscada, eu queria que fosse um risco moderado. Então, eu decidi que eu ia para o Iraque, que eu iria para a Jordânia e que eu iria para a Turquia, para entender um pouquinho mais como vivem as mulheres no meio dessa guerra. Como elas sobrevivem mais do que sobreviver, como elas alimentam seus sonhos e como elas lutam para conquistar eles. E, para fazer isso da forma mais segura, porque eu iria sozinha, eu entrei em contato com a pastora Silvia, entrei em contato com outras pessoas para me colocar em contato com missionários que atuam na região. Eu não tinha o menor interesse em missões, não era uma coisa que estava no meu radar, mas eu sabia que era mais seguro, porque eu ia ficar com cristãos, ia ser mais fácil falar para os meus pais, olha, estou indo para o Iraque daqui a pouco, mas eu vou ficar com missionários, foi exatamente essa estratégia que eu usei, minha mãe está ali para confirmar. E também para o meu marido, né? Meu marido ficar mais tranquilo, eu sou casada. E aí eu entrei em contato com esses missionários, falei do meu desejo. O meu plano inicial era ir para o Iraque e para o Irã. Só que aí eu não consegui nenhum contato no Irã que me respondesse, porque a internet é controlada, né? Você não pode falar muita coisa e tal. E aí eu consegui um bom contato na Jordânia, que também tem um projeto com mulheres lá, um centro comunitário. Eu falei, ok, então eu vou mudar um pouquinho meu roteiro, vou fazer Iraque, Jordânia, Líbano estava no meu roteiro, e também Turquia. Quando eu cheguei na Jordânia, que foi o primeiro país por uma questão de facilidade de voo, tudo mudou. O meu foco mudou. Eu brinco que eu me converti de verdade na Jordânia. Porque nessa missão eu vi o cristianismo sendo praticado, assim, vivido as últimas consequências. Eu conheci cristãos iraquianos que abandonaram tudo, que colocaram a sua vida em risco para manter sua fé. E eu achei aquilo tão tocante, tão transformador, tão verdadeiro. Uma coisa que eu nunca tinha sentido antes sobre o cristianismo, assim, que eu nunca tinha vivenciado. Como a gente pode estar junto com Cristo? Porque a gente tem a ideia de que a história de Cristo já aconteceu, de certa forma, né? A gente lê sobre ela. Mas ali eu tive certeza que ela continua acontecendo, que ela continua sendo escrita. E sendo escrita por gente igual a gente, que é gente que tem medo, gente que não é perfeito, mas é gente que está na fé, gente que está firme naquilo que acredita. E aí eu comecei a aprender ali sobre como vivem os refugiados. Eu queria conhecer mulheres empoderadas, e de repente eu conheci mulheres que precisavam de ajuda para poder se empoderar.
para poder continuar sonhando. Meninas que precisavam de ajuda para continuar indo para a escola, sabe? Que era o básico para elas poderem pensar num futuro. Ali na Jordânia, eu também aprendi o que era empatia. Eu achava que eu sabia o que era empatia, claro. Eu sou uma pessoa que lida com as palavras, então eu sei o significado de acordo com a Aurélia. Só que ali eu aprendi o significado de acordo com a Sansa. A Sansa é uma menina de 5 anos, que eu conheci numa casa. Ela é uma menina síria, de uma família muçulmana. E a Sansa ficava atrás da porta. Naquela casa eu fui visitar junto com os missionários, que eles levavam alimentos, medicamentos. Fui visitar essa família e a Sansa ficava atrás da porta na sala, olhando. Só que a porta era de vidro, então dava para ver ela ali escondidinha. E ela ficava olhando, vendo, tentando entender o que estava rolando na sala. Eu estava com os pais dela na sala e com os missionários. Até que o pai dela chamou ela para a sala. A Sansa foi e ficou super feliz, porque ela finalmente tinha sido convidada a fazer parte daquele momento. Só que o pai dela abaixou um pouco a calça dela para mostrar uma cicatriz imensa no quadril dela. Uma menina de 5 anos. Até o tradutor falar o que tinha de fato acontecido, eu fiquei com meu coração em pedaços, pensando, gente, o que aconteceu nessa guerra para a menina ter uma cicatriz dessa? Uma menina de 5 anos. Mas aí o tradutor falou, não, ela tem um problema na perna, então isso foi uma cirurgia que eles tentaram consertar o problema e tal. Ok. Só que aí a Sansa ficou super sem graça. E eu também fiquei super sentida, porque a história da Sansa ela andou com a família dela 4 dias para fugir da guerra, para chegar na Jordânia. Uma menina que tem problema nas pernas, uma menina de 5 anos. Só que o desconforto dela era mais importante naquele momento. Ela estava muito desconfortável com a situação, porque ela tinha sido exposta. E eu sempre levava balões, bexigas na minha mochila. Uma enfermeira tinha me ensinado isso, tinha me falado, olha, você pode levar para se aproximar das crianças. Então eu falei, não, vou encher uma bexiga, enchi e comecei a brincar com ela. Sansa brincou, criou uma língua toda nova, meio português, meio árabe. A gente começou a brincar juntas, ela veio para o meu colo. E aí eu tenho uma tatuagem em hebraico no meu pulso, que é justamente Sal da Terra, para eu nunca esquecer. E para evitar questões culturais, né, de conflitos entre árabes e judeus, eu sempre cubro essa tatuagem quando eu vou para o Oriente Médio, para países árabes. E estava coberto com um esparadrapo. E aí a Sansa notou. E ela perguntou, isso é um machucado? Eu disse que sim, com a cabeça, não ia entrar na questão da briga Israel e países árabes. E aí ela começou a fazer carinho no meu esparadrapo, né, que embaixo tinha uma tatuagem. Começou a fazer carinho e começou a falar que ia ficar tudo bem. Mais do que isso, a Sansa começou a falar que eu não precisava ter medo, que eu não precisava ter vergonha, que ia curar. A Sansa, uma menina de 5 anos, que não sabia se ia ter comida na próxima semana, que atravessou uma fronteira andando, que perdeu tudo com a guerra, tudo que ela tinha, tipo os brinquedos, ela não tinha brinquedo na casa dela. Ela estava preocupada comigo, estava se colocando no meu lugar e fazendo o que ela achava que deveria fazer para que eu me sentisse melhor. Ali eu notei que empatia não era você que está na sua posição melhor, mais privilegiada, sentir dó de uma pessoa que está numa posição inferior, menos privilegiada. Era uma ponte em que você atravessava e que você recebia a outra pessoa também. A partir do momento que você constrói essa ponte, não tem só um lado que ganha, não tem só um lado que é beneficiado. Não é uma troca, é um compartilhamento. Você compartilha um momento, você amplia seus horizontes, não através de, eu brinco, de carimbos no seu passaporte. Você amplia seus horizontes porque você começa a visitar lugares sagrados. Você começa a visitar o coração do outro. Por isso, a maior parte das vezes que eu falo sobre isso, eu estou descalça. Não é porque eu sou meio doida, não estou morrendo de frio, fiquem tranquilas. Mas é porque eu aprendi com os árabes que quando você entra na casa do outro, quando você entra em um lugar sagrado, você tira os seus sapatos. Os sapatos, na verdade, representam seus preconceitos. Você tira as suas certezas também. Isso não quer dizer mudar quem você é. Quer dizer estar aberto a saber quem é o outro, como ele enxerga o mundo, como isso pode transformar a sua forma de enxergar o mundo também. Então, ali com a Sansa, eu descobri que o que eu estava fazendo não era um turismo das minhas férias louca, indo para lugares de guerra. Eu não estava na Jordânia só para conhecer Petra, ainda que eu fui conhecer Petra, é incrível, tem que ir mesmo. Eu estava ali para conhecer pessoas.
Eu estava ali para fazer o que eu nomeei de turismo de empatia, quando você sai da sua zona de conforto e vai para outro lugar conhecer como vivem, o que pensam, o que sonham, qual é a história das pessoas que estão naquele outro lugar completamente diferente do seu. Isso foi a minha primeira viagem. Depois eu visitei o Iraque, eu tive que tirar o Líbano do meu roteiro, porque aconteceu um grande atentado 2 dias antes de eu embarcar, na região que eu ficaria. Então, eu mudei, fui só para o Iraque. E lá no Iraque eu conheci os campos de refugiados. Na Jordânia eu fiquei só visitando casas. E as casas, ok, são casas muito pobres, numa condição muito difícil mesmo, mas ainda assim são casas, né? Quando você chega num campo de refugiados onde 25 mil famílias vivem em barracas no meio do deserto, você percebe que você tem que fazer alguma coisa. Você percebe que você tem que dar um jeito de aproximar mais gente dessa realidade para que a gente pense junto sobre soluções. Porque você não tem todas as respostas, muito pelo contrário, eu não tinha resposta nenhuma. Eu tinha várias perguntas, por isso que eu estava ali. E ali no campo, quando eu vi que dessas 25 mil pessoas, a maioria eram crianças, e a maioria não tinha escola, claro, e não tinha brinquedos, isso foi uma coisa que me machucou muito, porque eu sou da periferia de São Paulo, né? Eu sou da Brasilândia. Eu sei o que é você ter um brinquedo quebrado, mas eu não sei o que é você não ter nenhum brinquedo, nenhum carrinho sem roda, nenhuma bola murcha, nenhuma boneca sem cabeça, nada, num lugar que tem 25 mil pessoas, e que a maioria são crianças. E aquilo foi me deixando muito triste por dentro, assim. Eu lembrei dos balões, aí foi o que melhorou, porque eu falei, não vou ficar concentrada na minha tristeza. Vou me concentrar em fazer o que eu posso para mudar um pouco essa realidade, para dar um pouco mais de cor, para dar um pouco mais de alegria, para me aproximar dessas crianças. E foi muito legal, porque eu brinco que quando você começa a jogar os balões, enfim, bexiga normal mesmo, é como se você estivesse na sala da sua casa. O cenário tanto faz. Você se diverte tanto aqui na IBAB, como eu fiz domingo passado com as crianças, quanto eu me diverti nesse campo de refugiados. Todo mundo entra na dança. Os adultos, muitas vezes, entram na dança. E ali, naquele campo de refugiados, foi que eu decidi realmente que eu iria publicar o meu diário de viagem, porque eu escrevia para a minha família, né, para eles saberem o que estava acontecendo, compartilhava com alguns amigos. Eu decidi que eu ia fazer isso, porque a única coisa que eu sei fazer, eu sou jornalista, né, é escrever. É assim que eu ganho a minha vida, é assim que eu me relaciono melhor com o mundo. E se eu quero construir pontes, bom, vou fazer com palavras, que é o que eu sei fazer. E ali eu decidi que eu ia publicar esse livro, ia fazer um financiamento coletivo para a primeira edição, que foi o que aconteceu. Depois, a segunda, a gente lançou com a editora. E que todo o dinheiro que a gente conseguisse arrecadar, a gente ia mandar para esses projetos. Ia mandar para o projeto da Jordânia, que eu conheci, e ia mandar para o projeto do Iraque. Eu poderia fazer uma vaquinha entre os meus amigos e provavelmente eu conseguiria um dinheiro aproximado do que a gente conseguiu com a venda dos livros. Só que eu não queria que ninguém doasse porque sente culpa. Porque está numa posição tão boa, olha, eu tenho poupança, essas pessoas não têm o que comer, então eu vou doar. Eu não queria que fosse isso. Eu queria que as pessoas realmente enxergassem um pouquinho a vida da Sansa, a vida da Miski, a vida de outras mulheres e meninas que eu conheci lá, que se aproximasse, que pensasse, poxa, poderia ser eu. E se fosse eu, o que eu gostaria que as pessoas de fato fizessem? Que elas doassem o excedente? Ou que elas doassem o tempo? Ou que elas pensassem como usar os talentos dela em favor disso, em favor dessa causa? Eu optei por isso, em publicar, em criar empatia, em ter 2 objetivos, não só arrecadar dinheiro, mas também aproximar as pessoas. Sem que elas precisassem, claro, eu não imagino que a maioria das pessoas não possa ir para o Oriente Médio, eu não quero, não tem problema. Isso não te impede de saber que existem pessoas lá passando por essas situações. Isso não te impede de pensar como aplicar os seus talentos em favor do outro, porque muita gente pensa, só se eu tivesse tempo sobrando que eu faria, ou só se eu tivesse dinheiro sobrando. Cara, não. Você pode fazer algo, mesmo que pareça pequeno, sabe? 700 pessoas me ajudaram a publicar o primeiro livro, a primeira edição, e elas ajudaram muito, impactaram demais a vida de dezenas, talvez milhares de pessoas no Oriente Médio. Então, eu voltei, agora em maio, para ver o resultado. Né? O que foi feito na Jordânia com parte desse dinheiro que nós enviamos, e também para levar cartas, porque eu tenho um projeto no Brasil com meninas que chama Cartas para o Futuro, que conecta meninas da periferia, igual a menina que eu fui, com mulheres profissionais que possam inspirar essas meninas, que possam falar para elas como é ser médica, como é ser uma jornalista,
como é ser uma dona de casa com uma família grande, porque várias meninas sonham com isso e não tem problema nenhum. E aí eu pensei em como aplicar isso na Jordânia, porque as mulheres lá não têm o que ler. Pensa, elas não têm comida. E são pessoas instruídas. Essa percepção de que os refugiados não são instruídos é completamente errada. São pessoas muito instruídas. E elas não têm o que ler. E muitas vezes eles me perguntavam se as pessoas no Brasil sabiam o que eles estavam passando. Eu queria que eles soubessem que nós, mulheres, não só sabíamos como torcíamos, como orávamos. Claro que a gente não podia usar essa palavra por conta do proselitismo ser crime lá, mas que nós pensávamos com carinho nessas mulheres. Estávamos aqui torcendo, que a gente também sofria, que a gente compartilhava do sofrimento delas, mas compartilhava dos sonhos delas também. Então, eu fiz um bazar, que teve ajuda de várias mulheres aqui da IBAB também, pedi cartas, a pastora Silva ajudou a gente com as cartas, e nesse bazar eu arrecadei dinheiro para a tradução dessas cartas. Essas cartas foram traduzidas por uma refugiada síria, que vive aqui no Brasil, a Dana, e eu recebi lá por e-mail. Uma amiga ajudou esse meio-campo, recebi essas cartas. Eu fui numa casa de uma família síria. E nessa família síria tinha uma senhora que estava muito triste, porque ela tem 4 filhos, e o filho mais velho dela tinha sido deportado de volta para a Síria. E naquele dia que eu fui visitar essa senhora, muçulmana, enfim, a gente foi visitar. Tinha acontecido um atentado muito grande na cidade que o filho dela estava, e ela não conseguia falar com ele. E aí a gente foi fazer uma visita, e aquele clima, né? A senhora não sabia se o filho dela mais velho estava morto ou vivo, e ela estava muito triste. E mesmo assim ela foi fazer um café. Não tinha nenhuma comida na casa dela, mas ela fazia questão de fazer um café para demonstrar que a gente era muito bem-vindo, mesmo naquela situação. E eu lembrei das cartas, eu tinha cartas na minha bolsa. Eu pensei, meu Deus, por favor, ajuda que seja uma carta muito linda, porque estava tudo em árabe, eu não sabia o que eu ia entregar para ela. E peguei uma carta e entreguei para essa mulher. Ela agradeceu, só que ela não conseguia ler, por um problema de visão ou porque ela não sabia ler, eu não conseguia entender. Só que o marido dela, que estava na sala, falou que ia ler. E começou a ler em voz alta no meio da sala, em árabe, né, claro. E aí ele começou a ler e gostou, porque tinha expressões. O árabe tinha umas expressões que só as pessoas da Síria usavam, então ele achou legal que tinha sido uma mulher da Síria que tinha traduzido e não sei o quê. Chegou na última frase dessa carta, rolou um clima na sala, um clima romance. Eu achei esquisitíssimo, assim. Tipo, esse senhor estava lendo, rolou um clima, todo mundo riu, eu não entendi nada. E aí eu perguntei para o tradutor, né, o que aconteceu e tal. Aí ele, não, foi só um final bonito, não sei o quê. E essa mulher riu. Foi o primeiro sorriso dela naquele dia. E quando eu vi ela rindo mesmo, sabe, mostrando os dentes, rindo com os olhos, aquilo me deixou tão feliz, aquilo me fez ver que tinha valido a pena o bazar que a gente tinha arrumado às pressas, as cartas que as mulheres tinham corrido para escrever, enfim, tudo tinha valido a pena, porque aquela mulher tinha sorrido, ela por um momento saiu do luto dela, de não saber sobre o filho, e entrou em um outro espaço que eu ainda não estava conseguindo identificar muito bem. Eu perguntei qual era o nome de quem tinha escrito a carta, o senhor falou, agradeça a Sônia, por favor, a carta. Eu falei, Sônia, Deus, por favor, que não tenha 2 Sônias no meio da carta, que eu saiba exatamente qual é a carta que foi lida. Quando eu cheguei aquele dia na guest house, que é a casa dos missionários, eu fui ler a carta. A carta falava sobre 4 estações, era linda a carta, linda, linda, linda. Só que o final, que lembra, aquele homem lendo em voz alta no meio da sala para a esposa dele. O final dizia, sinta-se abraçada e amada por mim. Eu fiquei pensando há quanto tempo aquele homem não falava esse tipo de frase para aquela mulher. Há quanto tempo aquela mulher não ouvia de ninguém aquela frase. E, de repente, uma mulher no Brasil escreveu para ela. E ela ouviu duplamente, ouviu da mulher do Brasil que escreveu para ela, mas eu tenho certeza que ela ouviu do marido dela aquilo. E eu fiquei muito feliz, claro, depois encontrei a Sônia aqui na IBAB, no domingo, e contei para a Sônia também sobre isso, agradeci muito. Porque a gente pensa, poxa, é só escrever uma carta, o que uma carta pode fazer? Uma carta pode fazer com que uma mulher em luto sorria. Uma carta pode fazer com que ela saia um pouquinho daquela realidade e lembre que ela é importante, que a gente pensa nela com carinho, que a gente ama essa mulher, mesmo sem conhecer, mesmo tendo uma religião completamente diferente. A gente ama essa mulher porque Cristo nos amou primeiro. E que a gente
que a gente consiga transmitir isso através das nossas ações, através das nossas escolhas. Era essa mensagem que eu queria deixar para vocês hoje. Obrigada. Esse é o livro da Thalita. É muito especial, gente. E é um projeto gráfico lindo. A foto dessa primeira mulher que ela é impactada está aqui. E enquanto a Thalita compartilhava, e essa última frase da carta da Sônia, sinta-se amada e abraçada, duas coisas me vieram ao coração. Primeiro, que a gente pode fazer isso, dizer para a outra mulher, dizer para os da nossa casa, dizer para os que estão perto e os que estão distantes, sinta-se amado, sinta-se amada e abraçada. E aí eu lembrei das palavras que a Lídia nos trouxe, de uma carta que Deus escreveu para nós. A Bíblia é uma carta que Deus escreveu para nós. E nessa carta que Deus escreveu para nós, está escrito lá: sinta-se amada e abraçada por mim. E eu queria muito que você saísse daqui hoje com essa experiência, com tudo que a Lídia nos ensinou, nos compartilhou. Que você saia daqui sentindo-se abraçada e amada por Deus. E que esse amor transborde para que você abrace e ame outras pessoas, outras mulheres, onde quer que elas estejam.